2024 foi um ano de muitos lançamentos no cinema. Alguns foram sucesso e outros foram flop. Então, estamos aqui para analisar quais foram os melhores lançamentos no cinema do ano passado. Eu sou Daniel Luigi e esse é o Cinema em Foco. Antes de começarmos com o nosso top 10, gostaria de deixar claro que esse top não é baseado na minha preferência, mas sim foi usado dois critérios de avaliação. O primeiro é a análise crítica do Rotten Tomatoes e o segundo é a faturação na bilheteria desses mesmos filmes. E para quem não conhece, amigos, o Rotten Tomatoes é um site em que críticos no mundo todo podem fazer as suas análises de lançamentos no cinema e ele também é aberto para o público em geral, ou seja, tanto eu como vocês podem ir para lá no Rotten Tomatoes e dar a sua opinião de 0 a 100 concernente a um filme. Agora com essa informação, vamos direto ao nosso top. O décimo colocado da nossa lista é a continuação de Gladiador. Nesse caso estamos a falar de Gladiador 2, um filme que demorou para ter a sua continuação, mas quando veio em grande. Esse filme, que foi estrelado por Paul Mescal, teve a participação ainda de Pedro Pascal e o lendário e icônico Denzel Washington. Ele recebeu a avaliação crítica do Rotten Tomatoes por parte dos críticos de 71% e o público avaliou esse filme com 82%. E também teve a faturação na bilheteria de aproximadamente 462 milhões no mundo todo. Então, com uma crítica sólida, uma boa bilheteria, um desempenho bem equilibrado, Gladiador 2 na 10ª posição do nosso top. Na 9ª posição temos o filme Beetlejuice, ou em português Os Fantasmas ainda se divertem. Esse é um dos filmes que eu admito pessoalmente que não vi por questões pessoais, mas ele teve uma crítica de 76% no Rotten Tomatoes por parte dos críticos e 79% do público gostou desse filme. Ele também recebeu da bilheteria uma faturação de 451 milhões. Então, apesar da sequência ser tardia, surpreendeu. Então foi um clássico que voltou com força. Beetlejuice, na 9ª posição do nosso top. Agora vamos para o nosso 8º colocado e é um filme que pertence a uma franquia que tem lançado muitos filmes nos últimos anos. Estamos a falar de Planeta dos Macacos, O Reinado. Esse filme teve uma avaliação por parte dos críticos lá no Rotten Tomatoes de 80% e o público avaliou a 84%. E também teve uma bilheteria de 397 milhões. Então teve uma recepção crítica muito forte, uma bilheteria bem decente e é um filme digno da nossa 8ª posição. Planeta dos Macacos mandou bem. Parabéns à produção. Agora vamos para o nosso 7º colocado e ele é um personagem muito icônico e famoso. Começou a sua jornada nos videojogos, principalmente para aqueles que tiveram a chance de jogar o Sega. Estamos a falar de Sonic e o ano passado teve o lançamento da parte 3 do seu filme. Sonic 3 contou com a participação de Jim Carrey no papel de Robotnik e Keanu Reeves na voz do Sheldon.
Esse filme teve uma avaliação crítica de 85% dos críticos no Rotten Tomatoes e 95% do público. Ele também contou com uma bilheteria de 492 milhões no mundo todo. E para quem conhece o Sonic sabe que ele é rápido no sucesso e mostrou também ser veloz na aprovação do público e por isso ocupou a nossa 7ª posição. Saindo de um ouriço para um panda, na 6ª posição temos Kung Fu Panda 4. Kung Fu Panda 4 é a continuação de uma saga que tem feito muito sucesso e tem sido muito aclamada pelos fãs. E esse filme no Rotten Tomatoes, os críticos avaliaram com 71% e o público com 84%, angariando uma bilheteria de 547 milhões. E não há muito que se diga sobre esse filme. Pessoalmente eu não gostei muito, para mim ficavam só na trilogia, mas teve sim uma crítica, uma bilheteria decente e digna de 6º lugar. Então esse é o nosso Panda, que nunca falha, sempre teve boas críticas e o público é fiel. Kung Fu Panda 4 na 6ª posição. O nosso 5º colocado vai receber o prêmio de lançamento Revelação, porque é um lançamento que foi pouco publicitado. Estamos a falar de Robô Selvagem e ele ocupou o 5º lugar do nosso ranking, tudo porque teve uma avaliação no Rotten Tomatoes impressionante. 96% dos especialistas críticos e 98% por parte do público. E apesar disso não conseguiu melhores posições porque teve uma bilheteria de 374 milhões, que é muito bom, mas comparando com outros dessa lista não é suficiente para conseguir melhor exposição. Mas recebeu o prêmio Revelação porque, apesar de ser da DreamWorks, e a DreamWorks ser muito famosa, a principal concorrente da Disney no que toca a animações, é um filme que não foi muito publicitado, não pertence a nenhuma franquia de peso como Madagascar, como Era do Gelo ou Kung Fu Panda. Não pertence a uma franquia como Shrek, então é um filme isolado, novo, totalmente desconhecido para o público, que teve essa avaliação crítica muito boa e faturou bem na bilheteria. Então, quase perfeição em críticas, um sleeper height poderoso e foi digno, sim, de entrar nesse top 10 e ocupar a 5ª posição. Robô Selvagem, parabéns a DreamWorks. A nossa 4ª posição pertence a um musical com o título Wicked, que teve a participação da icônica cantora Ariana Grande. E apesar de eu não ter visto esse filme, com certeza ele teve uma avaliação positiva, pois os críticos deram 87% no Rotten Tomatoes e o público 95%. E ele ainda arrecadou 755 milhões na bilheteria, fruto também da boa publicidade que foi feita e da cantora Ariana Grande, que tem uma quantidade enorme de fãs. Então foi um musical mágico com números impressionantes. Então Wicked na 4ª posição do nosso top. Agora vamos começar com o nosso pódio e ele é aberto com o nosso 3º colocado, que é Deadpool e Wolverine. É mais um lançamento de sucesso da produtora Marvel Studios, que juntou Ryan Reynolds com Hugh Jackman para realizar o encontro mais insano do ano. Esse filme é a continuação da saga Deadpool, que já havia lançado 2 filmes, então essa é a parte 3. E vimos sim que foi um filme que valeu a pena a publicidade que foi feita.
Com certeza foi o filme mais comentado e publicitado do ano passado e que não decepcionou quem foi no cinema assistir a esse filme. Esse filme teve uma crítica no Rotten Tomatoes dos críticos 78% e o público 94%. Gerou também na bilheteria 1 bilhão, é mesmo isso, 1 bilhão 338 milhões de dólares. Então né? Foi um sucesso explosivo, algo que a Marvel já está acostumada a fazer. Então Deadpool e Wolverine na terceira posição. Agora vamos partir para o nosso segundo colocado. Estamos a falar do filme Duna, a parte 2. Duna é mais um bom lançamento dessa saga que começou muito bem, protagonizado por Timothée Chalamet e a Zendaya. Esse filme teve uma crítica positiva. No Rotten Tomatoes os críticos avaliaram com 92% e o público 95%. Acompanhando ainda de uma bilheteria de 714 milhões, foi digno do segundo lugar do nosso top. E para quem viu Duna 1, sabe que esse filme tem um visual deslumbrante, uma crítica apaixonada e é a elite da ficção científica. Então eu recomendo, já assisti e recomendo também que vocês assistam. Então, Duna parte 2 é o segundo colocado do nosso top. Agora controlem as emoções e aí, falando em emoções, eu estou muito emocionado por saber que já deixaste o like no canal e por favor não esqueçam de se inscrever porque é muito importante, ajuda muito no nosso trabalho. E falando em emoções, vamos agora para o primeiro colocado da nossa lista, o nosso grande campeão. Estamos a falar de Divertidamente parte 2. É uma animação da Disney que é a continuação de um filme ou de uma animação que foi lançado alguns anos atrás e conquistou o público, pois aí menciona os sentimentos de uma criança e como eles atuam em união para deixar essa criança feliz e ter uma infância muito equilibrada. Conseguimos ver na parte 2 que a temática não mudou. Ela agora é uma adolescente e tem de lidar com novos sentimentos. Esses novos sentimentos provocaram coisas boas e coisas ruins nessa criança. Mas mais do que falar, eu recomendo que assistam, principalmente os pais e irmãos mais velhos, pois podem tirar muitas lições de como lidar com os nossos pequeninos, principalmente na transição da infância para a fase da adolescência. Esse filme teve uma avaliação na crítica do Rotten Tomatoes de 91% dos especialistas e 95% do público. E ele angariou na bilheteria 1 bilhão 698 milhões no mundo todo, sendo a maior bilheteria do ano passado, ultrapassando até o grande Deadpool e Wolverine, mostrando assim que é o maior sucesso do ano e foi digno de ser o campeão do nosso top 10. Foram emoções à flor da pele e simplesmente Divertidamente 2, o melhor lançamento de 2024. E está terminado o nosso top, espero que tenham gostado. Não vamos terminar o nosso vídeo antes de fazer algumas menções honrosas de alguns lançamentos, como Moana 2, que angariou na bilheteria 1 bilhão e 59 milhões, mas teve uma crítica de 60%. Gru Mal Disposto 4, que angariou 971 milhões na bilheteria, mas teve uma crítica de 56%. Mufasa, o Rei Leão, que angariou 722 milhões na bilheteria, mas teve uma crítica de 47% no Rotten Tomatoes. Godzilla vs Kong, que angariou 512 milhões na bilheteria, mas a crítica no Rotten Tomatoes foi de 54%. E Tudo o que Imaginamos como Luz, um filme indiano, que teve uma crítica no Rotten Tomatoes de 100%,
tanto no público como nos críticos, mas a bilheteria foi muito, mas muito baixa, talvez por não ter sido muito bem publicitado. Então, esses filmes que acabei de mencionar, esses lançamentos que foram mencionados, mandaram bem no dinheiro, mas tiveram uma crítica baixa, ou, como no caso do último a ser citado, foram muito aclamados pela crítica, mas pouca gente viu. Por isso não entraram no nosso topo, mas foram dignos de serem mencionados nesse vídeo. Chegamos ao fim. Será que está de acordo com esse top 10? Diz lá nos comentários qual filme você viu ou quer ver. Então, se inscreva no canal, deixa o teu like para mais vídeos como esse e até a próxima secção. Tchau!